Olá, boa tarde. 17 horas e 4 minutos desta sexta-feira, dia 17 de março. Vamos às atualizações do acidente na zona oeste de São Paulo na tarde de hoje, onde 4 pessoas morreram após a queda de um helicóptero que estava voltando do Guarujá e tinha como destino Campo de Marte. Vamos conversar agora ao vivo com o especialista em acidentes aéreos, Calazan. Boa tarde, Calazan. Quais são as suas percepções sobre esse acidente que ocorreu hoje? T-44, né? É Robinson T-44. Não, Robinson 44. Olá, Bia. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. A gente continua falando ao vivo aqui da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, onde esse helicóptero caiu às 14h35 de hoje, deixando aí 4 vítimas. E aqui ao meu lado eu tenho o Daniel Calazans, que é especialista em aviação, e ele vai falar para a gente aí as características dessa aeronave Robinson 44. Fala pra gente, Calazans, quais são as características, as principais características dessa aeronave? Robinson 44 é uma aeronave, um helicóptero muito utilizado, principalmente aqui na área de São Paulo, para reportagem e também muito utilizado para táxi aéreo. É uma aeronave muito segura, com baixo nível de acidentes, então por isso que ela é muito utilizada nessas duas frentes, dentre outras frentes aí. Eu vi que seria uma aeronave para 3 passageiros, mas haviam 4. Confere isso ou não? Não sabemos. Na verdade, essa aeronave é configurada para um piloto, 4 ocupantes no total, considerando o piloto. Seria então a capacidade máxima? Capacidade máxima, 4 pessoas. Uma testemunha que estava aqui por perto disse que teria havido algum problema no rotor. Na sua opinião, o que pode ter acontecido? É muito complicado definir qualquer coisa agora. O rotor é aquela, vamos dizer assim, né, vulgarmente falando, aquela hélice que fica ali atrás. Se houve isto, isso vai ficar comprovado se o piloto reportou isso, a torre de controle, tá? Mas quando a aeronave perde isso, ela fica praticamente insustentável, imanobrável, não consegue se manobrar mais. A gente segue falando com você, Calazans, mas a gente tem aqui a imagem ao vivo da Polícia Científica saindo nesse momento. A Polícia Científica que fez a perícia aqui nesse local onde essa aeronave caiu, um galpão onde funcionava um acervo aí, onde eram guardados arquivos do Tribunal aqui do Trabalho de São Paulo, do Fórum do Trabalho aqui de São Paulo. A polícia também aqui na porta, o Corpo de Bombeiros ainda aqui no local, 9 viaturas do Corpo de Bombeiros aqui no local. E pelo que parece, os corpos teriam sido retirados aqui nesse momento aqui dessa localidade. A região aqui está ainda bloqueada. Nós temos bloqueios feitos pela CET aqui na rua James Holland e aqui nos arredores. Muitas viaturas ainda aqui no local, toda a imprensa aqui concentrada. E eu sigo aqui falando nesse momento com o Daniel Calazans, que é especialista então em aviação. Peso dessa aeronave poderia ter causado algo, não? Não, peso não. Peso, claro, toda aeronave tem um peso máximo de decolagem e operação. Se a aeronave estiver enquadrada dentro desse peso, não haveria problema nesse sentido, não. Tudo indica que não, porque ela já vinha de um voo, né? Ela estava no final de um voo. Então, se ela tivesse problema com peso, sobrepeso, esse problema teria acontecido antes, não aqui nesse momento. Muito difícil. A informação é que o Campo de Marte chegou a receber informação do piloto de que estava pousando, a 2 minutos daqui apenas. O Campo de Marte fica bem próximo aqui, então a aeronave já nessa posição, nessa região, ela já está em contato com a torre de controle do Campo de Marte. Então nesse momento ela já deveria ter reportado alguma alteração para os controladores de tráfego aéreo ali de Marte. Nós tivemos aqui também um advogado da empresa, Marte, né, falando sobre essa aeronave, uma aeronave de 2007, que ela estaria totalmente irregular. Provavelmente seria isso mesmo, operando aqui em São Paulo como táxi aéreo? Sim, como táxi aéreo. Agora é só checar a ANAC, né, que a ANAC é a instituição que fiscaliza. E ali tem ali o acervo indicando se a aeronave estava operando de uma forma regular ou não. Mas tudo indica, em princípio, em tese, é que a aeronave esteja, sim, totalmente regular quanto às operações da ANAC. Normalmente, quanto tempo para as investigações, Calazans, para a gente ter aí uma informação das causas desse acidente? Hoje é muito difícil. Antigamente, tinha um prazo estipulado em regulamento que era de 90 dias. Esse tempo não existe mais. E aí vai depender da complexidade do acidente para que as autoridades aeronáuticas consigam fechar e concluir, né, a investigação. Tá certo.
Calazans, obrigada aqui pela sua entrevista, viu? Falei aqui então com o Daniel Calazans, que é especialista em aviação, em acidentes aéreos, trazendo aí algumas informações. É claro que as causas desse acidente devem ser apuradas, né? Agora essas investigações seguem, né? São vários órgãos que fazem essas investigações, né? Em princípio, em tese, é só o CENIPA. Nada impede que a própria polícia faça essa investigação. Então nós podemos, até a ANAC também, então nós podemos ter até 3 órgãos investigando, sendo o CENIPA o órgão principal. Tá certo. Obrigada, viu, pelas informações. A gente tem também aqui ao lado o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros, falou com a gente mais cedo, traz aqui as novas informações. Sabe falar pra gente, capitão André Elias, o que aconteceu até esse momento aqui dentro? É muito difícil, como foi muito bem explicado, né? Não compete legalmente ao Corpo de Bombeiros a investigação das causas, muito pelo contrário, nós atuamos na emergência, na parte de busca e salvamento, caso possível, né? Infelizmente, nesse caso específico, não teve o que fazer. Nenhum risco de explosão, né? Não, nenhum risco de explosão, a área está preservada, o Corpo de Bombeiros faz justamente essa proteção e essa prevenção com relação a incêndio nesse momento. A Polícia Militar trabalha no isolamento também para que outros órgãos possam prosseguir com o seu trabalho. A gente vê a Polícia Científica saindo dali agora, o Corpo de Bombeiros permanece ou já segue? O Corpo de Bombeiros permanece, está apoiando tanto o pessoal do CENIPA, né, da Força Aérea, quanto a perícia técnica e também a Polícia Civil, e após isso, aí sim, nós entregamos o local às autoridades competentes. Seguimos com 9 viaturas aqui? Preciso só confirmar o número exato, tá? Peço desculpas. A gente tinha 9 viaturas mais cedo, sim, agora... Inicialmente foram deslocadas 9 viaturas, sim, até porque num primeiro momento a gente não sabe o que está acontecendo, as informações que nos chegam são bastante precárias, por isso que acaba mandando todo esse e-mail e depois vai se adequando. Tá certo, capitão, obrigada pelas suas informações, bom trabalho. Beatriz, nós voltamos com você, a qualquer momento podemos voltar com novas informações ao longo da nossa programação. Maria Clara, obrigada pelas suas informações. Então, às 6h30, às 18h30, com a Juliana Dariva, você vai acompanhar mais atualizações e também no Jornal das 22. Enquanto isso, nós damos mais informações a respeito da taxa de desemprego aqui no Brasil, que subiu para 8,4% no trimestre móvel de novembro a janeiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É a menor taxa de desocupação para o período desde 2015. Com um movimento de estabilidade na comparação com os 3 meses anteriores, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9 milhões de pessoas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. O volume de desocupados segue similar ao apresentado no trimestre terminado em outubro, mas com registro de queda de 3 milhões de pessoas na comparação anual, quando havia 12 milhões de pessoas na busca por uma colocação profissional. No trimestre, o nível de ocupação, que mede o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, foi estimado em 56,7%, percentual igual ao alcançado no mesmo trimestre de 2016. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 600 mil pessoas, o que representa uma queda de 1 milhão de pessoas em relação ao trimestre terminado em outubro. E eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha ao vivo com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E também às 10 da noite comigo e Alexandre Giaqueto no Jornal das 22. Obrigada pela companhia e desde já, ótimo fim de semana para você. Tchau.